prazer estar aqui nesta manhã para compartilhar mais uma vez a palavra do Altíssimo, a palavra do Eterno, a palavra de nosso Pai. E tem na liberação da palavra dele uma promessa, desde que seja a palavra dele. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Na certeza dessa fé que nós ministramos a palavra. E na medida que seu coração estiver sensível a essa palavra, na medida que o seu coração estiver aberto a ouvir essa palavra, a acatar essa palavra, a acolher a palavra no seu coração, é importante guardar a palavra, reter a palavra. Guardei, disse Davi, a tua palavra no meu coração, guardei, para não pecar contra ti. Então, quando a palavra se dilui, se perde, eu não retenho, ela perde sua eficácia. A palavra é para ser retida. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite, habitar. Habitar é morar. Nós falamos muito da morada do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele usa a palavra para fazer as mudanças, os ajustes e as transformações que ele quer realizar em nós. Até para ilustrar isso, o tema que nós estamos ministrando em série, começamos já várias semanas atrás, interrompemos em alguns momentos para outros ministrarem. Tivemos a Páscoa. Nós ministramos inicialmente uma palavra sobre João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas aí fica a pergunta, eu tenho a vida abundante, mas o que fazer com ela? Aí vem a segunda série de palavras. A vida que Jesus quer nos dar, muito equivocadamente pensamos que é uma vida no céu, então projetamos tudo para depois da morte. A vida abundante que ele propõe nos dar é para viver aqui na terra e, obviamente, culminar na eternidade. Toda a proposta de Deus tem a ver com nossa realidade, eu, aqui, agora. Então a vida vitoriosa é para ter aqui e agora. E muitos de nós, por não aplicarmos essa palavra, por nós não andarmos segundo determina o Senhor, andai de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Manda andar. Andar é mover-nos, é comportamento. Andar de modo digno da vocação a que fosse chamados. Qual a vocação que nós somos chamados? Qual é a vocação? É para andar de acordo com ela? Se eu nem sei qual é a minha vocação, fico perdido, né? Então estamos aqui para instruir os irmãos o que é essa vocação, o que é esse andar, o que é esse mover. Então nós estamos falando sobre vida vitoriosa e já ministramos aqui 3 princípios. Vocês lembram? Possivelmente não lembram. Quando você esquecer, nós temos um recurso hoje que pode ser usado, quer seja por aqueles que já me ouviram aqui pessoalmente, quer aqueles que estão ausentes, têm gravado no YouTube, pode abrir lá, Igreja em Niterói, e você vai encontrar a palavra que foi ministrada aqui. E nós ministramos 3 princípios, falamos de 7 princípios. Os 3 primeiros, qual é o primeiro deles? Seguramente não lembro, né? Por isso nos obriga a repetir, isso é catequese. Repetir, eu sei que vocês esqueceram. Então vamos recordar, né? A vida vitoriosa não é possível de ser conquistada jamais se não for em Cristo Jesus. Somente para os que estão em Cristo Jesus, que são verdadeiros discípulos, que nasceram de novo, que foram regenerados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, pelo Espírito Santo de Deus.
Não basta você dizer eu fui batizado. O batismo só faz sentido se você é de fato regenerado, se você de fato se converteu. Senão você vai entrar um pecador enxuto e sai do outro lado da piscina, ou do rio, ou do mar, um pecador molhado, mas segue sendo pecador. E a palavra de Deus fala de conversão, de novo nascimento. Você tem que nascer de novo, ser batizado. E aí começa a sua jornada, aí começa a sua carreira. Não está consumado, não está terminado. Esse é um equívoco que muitos de nós cometemos, pensando que eu ser batizado, eu dizer eu aceito Jesus no meu coração, já está garantida a minha morada no céu. Como a salvação é tudo para o céu, então, e o resto eu tenho que me virar. Pois é aí que nos enganamos. A proposta de Deus é que eu seja um representante dele aqui na terra, e todas as minhas palavras, conduta, caráter, obras, tudo que eu faço tem que expressar essa vida que eu declaro ter nele. Então, se eu estou nele, eu tenho que viver, como diz 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. E nós podemos já imaginar andar como Jesus andou? Impossível. E aí que nós já começamos com a barreira gravíssima de falta de entendimento e falta de fé. É impossível de você viver como Jesus vivia, contando com sua própria inteligência, com sua própria força, com sua própria sabedoria. Não te estribes no teu próprio entendimento. Então, confiar no meu entendimento, na minha sabedoria, e tentar andar de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, é de fato impossível. Mas só que ele diz, não vos deixarei órfãos. Eu virei na pessoa do Espírito Santo, e vou não só estar com vocês, mas vou habitar em vocês. Essa habitação do Espírito Santo que vai fazer toda a diferença. E não confunda o Espírito Santo como uma energia, como um poder somente. Ele é uma pessoa, e que veio com o propósito de nos guiar. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, ser guiado pelo Espírito é uma condição indispensável. Não, por anos eu fui ensinado errado, e eu não quero que vocês sejam ensinados errados. Em nenhum lugar nas Escrituras ensina que tem cristão de primeira linha e cristão de segunda linha. Tem os bons, os espirituais e os mais ou menos. Não existe lugar para carnal no reino de Deus. Não existe lugar para cristão de segunda linha no reino de Deus. E se nós adotarmos isso como uma doutrina, nós nos acomodamos. Eu sou carnal mesmo, fazer o quê? Briga com a mulher. Um irmão que eu preguei o evangelho há muitos anos atrás em Porto Alegre, 3 meses depois de convertido, ele me surpreendeu com seu testemunho. Ele vivia as turras com a sua mulher, e ele se converte, ela não, ela era muito apegada a Maria, e disse que eu não ia deixar Maria por nada, nem por Jesus. E assim ficou. Só que eles brigavam muito, e brigavam tapas e beijos, era briga feia. E aí eu falei, e aí, como você está tratando a sua esposa? Está amando a sua esposa? Não, continuamos brigando. Só que antes eu batia na cara dela e deixava marcas, e ela me denunciava. Ela não tinha naquela época a lei Maria da Penha. Se tivesse, eu já estava em cana. Aí, agora eu me tornei cristão, não posso passar esse vexame mais. Agora eu dou no estômago dela. Amados, isso é fingir que é convertido. É fingir. E ele, boca cheia, dizia, eu sou discípulo do Moacir. Na época eu não discernia, agora eu discerno. Você é discípulo do Moacir, mas não é discípulo de Cristo. Porque pode ser discípulo de um homem, e não de Jesus. Então um discípulo jamais pode viver essa vida contraditória. Não podemos achar que Deus consente com cristãos carnais. Eu vou ler um texto aqui como introdução e vou fazer um paralelo entre essa realidade e a realidade da igreja.
Paulo que diz isso, abram lá 1 Coríntios capítulo 10. Isso só é uma introdução para entrar definitivamente no tema. Mas esse texto é extremamente esclarecedor, extremamente importante para entendermos o coração de Deus, a mente de Deus. Paulo está escrevendo para uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento, a igreja de Corinto. Essa é a primeira carta, e ele escreve: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, ele está se referindo aos judeus, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Fique atento ao significado da nuvem e do mar. Tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Interessante. Entretanto, essa frase aqui que vai revelar o nosso problema. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas tornaram-se exemplos para nós. Quer dizer, o que aconteceu com eles não deve necessariamente acontecer conosco, desde que nós não tenhamos um comportamento similar. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns dele, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir. Essa farra, essa festa aqui, lembram, foi em torno do bezerro de ouro. E não pratiquemos imoralidade, também foi no mesmo dia, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. O que você entende com a palavra caíram? Caíram no chão, caíram de bêbados, caíram por causa da farra, da orgia. Por que significa caíram? Vocês sabem? Morreram. Caíram. Aí vocês veem como Deus está fazendo diferença aqui, dizer que é carnal e não, tudo bem, não tem problema. Quem disse que não tem problema? Tem problema. Diz que essas coisas é para nos servir de exemplos. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova. O que é pôr o Senhor à prova? É viver de modo inconsequente, dissoluto, e dizendo que você já foi liberto do Egito. De fato, eles tinham sido libertos do Egito ou não? A declaração inicial é importante atentarmos para isso. Eles tinham já sido batizados nas águas, representado pelo Mar Vermelho que abriu, e eles passaram pelo Mar Vermelho. E diz que foram batizados na nuvem. Então a nuvem que os seguia de dia e fazia sombra sobre eles, representa o Espírito Santo, representa o batismo do Espírito Santo. Diz Paulo, para não deixar dúvida, que eles foram batizados tanto no mar, como foram batizados na nuvem. De dia, uma nuvem; de noite, uma nuvem de chama, de fogo, que iluminava o caminho. Muitas vezes eles tinham que caminhar à noite, então a nuvem os guiava. Observe a função da nuvem. A nuvem movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem que dava direção. O deserto não tinha GPS, não tinha mapa. O deserto é igual você está no mar. Olha para qualquer lado que você olhar, é tudo igual. Não tem montanha, não tem referência alguma a não ser dunas. Então precisa de um guia. Então o Espírito Santo, na forma de uma nuvem, os guiava. Ou seja,
não era alguém que não estava em tratamento de Deus. Deus não estava tratando com eles. Deus já tinha tirado eles do Egito. Através de Moisés, Deus usou Moisés como o libertador. É possível nós termos já saído do Egito, mas o Egito ainda não saiu de dentro de nós. Isso que aconteceu com esse. Tanto é que, porque Moisés demorou no monte 40 dias, eles já não quiseram esperar Moisés voltar. Disseram: Moisés morreu, Moisés nos abandonou. Façamos um bezerro de ouro. O bezerro era uma das divindades mais reconhecidas no Egito. É o deus Ra. Amados, e disseram, cantavam, bebiam, dançavam e diziam: Ele que nos libertou do Egito. A pergunta: é muito estranho em tão pouco tempo esquecer quem era o verdadeiro Deus, esquecer quem era o libertador, esquecer. Mas esqueceram tão rápido, por quê? Aí nós temos uma resposta. Porque eram carnais. Razão pela qual Deus não se agradou. Quero que você faça uma pergunta agora. Seu coração. É sério isso? Eu estou vivendo de tal maneira que estou agradando a Deus? Quer ter vida vitoriosa? Mas você não agrada a Deus. E quando nós não agradamos a Deus, temos um problema com Deus ou não temos? A opção, o propósito de Deus é uma coisa: é tirar do Egito, atravessar o deserto rapidamente e introduzir em Canaã, uma terra que emana leite e mel. Só que isso não aconteceu. Culpa de Deus. Deus não tinha poder para conduzi-los? Ou Deus diz: eles não podem entrar? Ainda não podem desfrutar de tudo aquilo que eu quero dar para eles. A maneira dissoluta que estão vivendo, a maneira inconsequente, a maneira de falta de temor do Senhor, parece uma declaração bastante simples, bastante parece radical demais. O povo assentou-se para comer. Qual o problema de comer? O povo assentou-se para beber. Qual o problema de beber? Podemos perguntar? O povo assentou-se para divertir. Nos confunde, porque comer é algo extremamente natural. Nos confunde beber. Se você não beber água, H2O, não beber ou tomar qualquer outra bebida, você pode morrer. Então, beber, natural. E divertir-se. Afinal de contas, a vida não é só trabalho. Eu tenho que ter lazer, tenho que ter diversão. Correto? Só que o problema é fazer dessa comida o seu deleite, essa bebida o seu deleite. Por isso que Paulo, escrevendo em outra ocasião, disse: o Deus deles, escreveu aos Filipenses, são inimigos da cruz de Cristo. Eu, quando li isso a primeira vez, e me impactou essa palavra. Se você ver o que se segue, quem é inimigo da cruz de Cristo? Você já pensa um apóstata, um falso mestre, ou um dissoluto? Não. Ele diz assim: visto inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o ventre. Comida. Deus dele é o ventre. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Qual era o problema desses amados de Israel? Queriam voltar para o Egito. Queriam a comida do Egito. Queriam o Deus do Egito.
Oh, isso é gravíssimo. Quando você lê as histórias dele, parece que o pecado deles não era tão grave, visto que dizia que eles murmuravam. Pensando em murmurar é ficar reclamando, não ter nos lábios ações de graça. A murmuração aqui é profundamente abominável ao Senhor. Que eles declararam que o alimento que caía do céu, que a água que saía da rocha, que era Cristo, a rocha que eu segui era Cristo. O pão que caía do céu era Cristo. E eles disseram que não aguentavam mais aquela comida. Eles não usaram a palavra abominável. Eles dizem, não suportamos mais esse pão vil. É mais ou menos, traduzindo para a linguagem de hoje, esse negócio de Jesus não está com nada. Eu não quero saber de Jesus. Não me interessa. As demandas dele não, como diz no Salmo 2, rompamos dele as nossas cadeias. Rompamos, vamos fazer o que nós queremos. Isso é muito sério. Paulo está escrevendo aqui que, cuidado, assim como aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Não ter esse coração, não ter essa atitude. Então, nós podemos passar anos aqui estudando a palavra, meditando na palavra e não transformar-nos, porque o nosso coração está complicado, está desfocado. Quando a Bíblia fala temor do Senhor, obrigado, querido. O temor do Senhor tem a ver com um coração alinhado de modo correto. Tem que estar intensamente comprometido com a palavra agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando eu agrado a Deus, Ele me agrada em contrapartida. Salvação, portanto, inclui esses 3 estágios. Libertar-se do Egito, do jugo de Faraó. Faraó representa Satanás. Tirar do Egito, você ainda não está salvo, não. Guarde bem isso. Muitos têm recebido um ensino errado. A salvação, amados, inclui toda a jornada. Você pode começar bem e terminar mal. A pergunta que eu fiz para Deus há muitos anos atrás, e Ele me respondeu: os que morreram no deserto, têm esperança para eles? Deus me devolveu a pergunta. O que você acha? Veja, Coré, Datão e Abirão. Está escrito que a gente não atenta para o que está sendo escrito. Que a terra abriu, engoliu eles vivos. E diz a palavra, eles desceram vivos, homens, mulheres, crianças, toda a família deles. O pai age errado contra Deus, compromete a mulher, compromete os filhos, compromete todo mundo. E a terra abriu e eles desceram vivos. Sabe qual é a palavra que se segue? Ao Sheol. Sheol, mostrando o Sheol embaixo. Ao Sheol. Responda. Estão salvos? É muito sério que essas coisas foram escritas para exemplo nosso, os quais o fim dos séculos chegaram. Tem que haver temor no nosso coração. O Deus a quem servimos é um Deus muito zeloso. Muito zeloso. Você não pode viver um oba-oba. O reino de Deus não é um lugar que você faz o que você bem entende, o que você quer. Claro que você é livre até para fazer. Mas veja o exemplo. O que acontece com esses que vivem no oba-oba. Que vivem murmurando, que vivem queixando, que vivem atacando, difamando. Irmãos, cuidado. Você pode ser um desses que a Bíblia chama de falsos irmãos.
Está no meio dos irmãos, mas não é irmão. Não pode sair dando murro no estômago da mulher. Não faça isso. Não pode dizer palavras torpes. Não faça isso. Não difame seu irmão. Não faça isso. E nós estamos falando do mal. Em vez desse mal, você tem que viver para fazer o bem. O tempo todo, 24 horas. Jesus, Atos 10:38, ia por toda parte fazendo o bem. Isso é Jesus. Só que fala que você é um seguidor dele, se ele ia por toda parte, você também tem que ir por toda parte fazendo o mal. Não, por toda parte fazendo o bem. Aí eu não sei como fazer o bem. Eu não tenho poder para fazer o bem. Tem poder sim, seu sem vergonha. Poder está disponibilizado na pessoa do Espírito Santo. Então a vida vitoriosa está ao nosso alcance. Deus já nos equipou para ter vitória. Seja sobre o mundo, seja sobre Faraó, seja para as tentações do deserto. Deserto é o lugar onde a carne é tratada. E seja quando entrares em Canaã. Tranquilidade. Não. Canaã você vai ter que conquistar com a espada os inimigos que estão lá. A luta continua. Então é luta para sair do Egito, é luta no deserto e luta em Canaã. Agora, só que a promessa dele é que eu já dei Canaã para vocês. Agora, liquide os inimigos. Eu estou com vocês. Eu vou dar vitória sobre os teus inimigos. Se estamos sendo derrotados no deserto, se estamos sendo derrotados em Canaã, é porque você não está usando os recursos que Deus disponibilizou. Então, vida vitoriosa pressupõe você, o primeiro inimigo que você tem que vencer. Quem é? Eu mesmo. Eu que sou o problema. Diga em alto e bom som: o meu inimigo não é o mundo. O meu inimigo não é Satanás. O meu inimigo sou eu mesmo. Ou nós aprendemos a vencer a nós mesmos, vencer-nos, e não dar esse vexame aqui, ou nós vamos ter problemas. Problema para quê? Chegar lá. Chegar lá. Amém? Estão preparados? Esse é o desafio. É óbvio que para termos uma vida vitoriosa, a primeira vitória que eu tenho que conquistar é sobre mim mesmo, sobre eu, sobre minhas paixões, sobre meu entendimento, sobre os obstáculos que eu mesmo crio ao longo do caminho. E a nossa tendência é culpar os outros, culpar a circunstância, culpar a mulher culpa o marido. Amados, nós não somos verdadeiros, nós somos muito hipócritas. Seja verdadeiro. Então, quando você quiser ser tratado por Deus, antes de você fazer a lista de queixa do seu cônjuge, ou do seu filho, ou dos filhos dos pais, faça a lista sua. Confesse o seu pecado. Tire o argueiro que está no teu olho, é o ensino de Jesus. Tire a trave melhor. A trave, no seu olho tem uma trave, para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Não é que você não pode tirar o cisco do olho, mas tire a trave primeiro do seu. Resolva o seu problema primeiro. Confesse o seu pecado. Admita a sua falha, a sua culpa. Você vai ver que as coisas ficam mais fáceis. É aí que está o nosso problema. Nós queremos que o outro mude, que o outro se transforme, que o outro se torne bom, que o outro me ame. Toda vez que aparece um homem dizendo que é mal amado, eu já sei o que está por trás. Minha mulher não está nem aí para mim. É só ela que não está nem aí para ele, ou ele também não está nem aí para ela? Nós sabemos cobrar, mas não sabemos amar, servir. E você foi chamado para ser como Jesus, viver como ter o caráter de Cristo, ter a conduta de Cristo, o comportamento de Cristo e fazer a obra de Cristo. O texto continua, quero terminar de ler, senão nós não terminamos mais.
Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Aqui é um outro grupo. O primeiro foi num dia só, no dia que eles construíram o bezerro de ouro e fizeram a orgia lá. Agora, morreu um monte de gente picada de cobra, de serpente. De onde apareceram as serpentes no arraial deles? E picavam. Não preciso dizer que não tinha SAMU, não tinha médico, não tinha antídoto contra as cobras. Morriam, envenenados. E milhares morreram. Você está dormindo, de repente sente uma picada, entrou na sua barraca 3 cobras. Picou você, pegou tua mulher, picou teus filhos. Terrível. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Que é esse exterminador? Você não sabe? Esse termo aqui é o mesmo usado lá em Êxodo, que Deus mandou, liberou o exterminador para matar os primogênitos do Egito. O exterminador. Foram mortos pelas serpentes e foram destruídos. Você entende a palavra destruído? É muito forte essa palavra. Liquidados. Mas não é povo de Deus, não povo de Israel, não descendência de Abraão. Sim. E Deus trata assim. A pergunta é: que Deus é esse, né? Cadê esse Deus de amor? É um Deus que parece ser vingativo? Ele não é vingativo. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas. Por ter sido escrita que eu estou lendo. Foi escrito. Para advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Está de pé? Ótimo. Mas te cuida, La Torraca. É para fazer-nos pensar. A pergunta que eu quero deixar com os irmãos é: o Senhor está se agradando com a minha vida? O Senhor está se agradando da minha conduta? O Senhor está se agradando da maneira como eu me relaciono com a minha família? O Senhor está se agradando da maneira que eu trato a minha esposa? O Senhor está se agradando da maneira que eu trato o meu marido? O Senhor está se agradando da maneira que eu administro minha casa, governo sobre meus filhos, disciplino meus filhos? O Senhor está se agradando como eu administro minhas finanças? O Senhor está se agradando como eu trabalho no meu trabalho, meu ambiente de trabalho? Eu sou um bom empregado, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom gerente. Eu estou me relacionando de uma maneira digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. Eu me tornei aos olhos do Senhor irrepreensível ou não? Então, vida vitoriosa é uma vida de superação. Superação de nós mesmos, de nossas falhas. E não desculpe a si mesmo dizendo: a carne é fraca. Quem disse que é para você andar segundo a carne? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ah, foi ele. Ele me provocou. Ela me provocou. Tudo bem. E o que eu ensinei vocês a respeito de suportar a injustiça? Não temos desculpa, nenhuma desculpa, para viver de modo digno do Senhor. É um caminho difícil? Ele não disse que seria moleza. Pelo contrário, ele disse que é um caminho estreito, espinhoso, atribulado. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Até se você não está sendo perseguido, pergunte-se: será que eu estou vivendo piedosamente? Porque quem vive
a verdade, pratica a justiça, vive piedosamente, haverá forte oposição de todos aqueles que não vivem como você vive. Hoje nós somos considerados quadrados por defendermos a vida. Quer ver um exemplo de perseguição que faz com o nosso presidente só porque ele diz que é conservador? E conservador por quê? Porque ama a pátria, ama a Deus, ama a família. O que está errado com isso? É porque do outro lado as trevas querem destruir a família, quer destruir o nosso país e quer destruir a nossa vida moral, vida piedosa. Não tem lugar. Nós temos que nos unir e nos levantar contra isso, sob pena de sermos avassalados. A pergunta: Deus está do nosso lado ou não? A resposta é simples. Vamos ver Efésios capítulo 4, princípio, que nós vamos ver hoje, seguindo. Olha o texto. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Versículo seguinte. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Vê se nesse texto tem algum espaço para o cristão carnal. O cristão de segunda linha. Não tem. O chamado, a vocação que Paulo se refere no capítulo 4, andar de modo digno da vocação, a vocação está aí. Nos chamou para sermos santos. Para não ficar dúvida que santidade é essa, Pedro responde. Ele cita um texto lá de Levítico: sede santo porque eu sou santo. Aí, para não ficar dúvida que santidade é essa, ele diz: em todo o vosso procedimento. O que quer dizer procedimento? Conduta, comportamento. Sede santo, que vossos pais vos legaram. Nós podemos usar o passado tenebroso que recebemos como legado de nossos pais? Tem sido usado por muitos. Eu chamo de complexo de Gabriela. Tem o complexo de Gabriela, o complexo Nat King Cole. De Gabriela é: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, isso é natural. Eu fui enganado por muito tempo. É uma questão de gênio, é uma questão de temperamento. E me escusava em trás isso. Eu sou colérico, por isso tenho direito, né? Pavio curto, me explodo fácil. Pois olha, acabou. Vê em algum lugar que a Bíblia vai falar de temperamento, que você não pode ser santo por causa do seu temperamento. O cara é fleumático, é lerdo, mole, não quer fazer nada. Vai ver se tem espaço para ele ser lerdo, porque é fleumático. Deus, para nos provar isso, ele chama um líder melancólico, Moisés. Viu o que ele fez? Chama um Abraão, fleumático. Bota fleumático nisso. Filho dele, Isaac, também fleumático. Na hora que o bicho fica feio, ele pega e mente até. Com medo de ser morto, ele diz: para um colérico jamais faria isso. Ele diz assim: fala que você é minha irmã. Ele não estava dizendo tanta coisa equivocada, ela era parenta dele mesmo. Fala que você é minha irmã, não fala que é minha esposa, senão o rei vai me matar para ficar com você. Ela era muito bonita, Sara. O filho dele vai e faz a mesma coisa, o Isaac. Um fleumático. Mas é chamado do quê? O pai da fé. Foi com ele que Deus fez uma aliança. Foi com ele que Deus iniciou uma nação inteira. Abraão. Então, temperamento não conta. Vem para o Novo Testamento, nós encontramos um Pedro sanguíneo, instável,
né, fala demais e muda de opinião rapidamente, ao mesmo tempo que Jesus elogia ele, daqui a pouco tem que repreender, 15 minutos depois repreender, arreda de mim, Satanás. O cara era usado pelo Espírito de Deus e era usado por Satanás. Impressionante. E Jesus fala que ia ser o líder do grupo apostólico. Como se tornou? Farei de você Petros, uma rocha, mostrando que a instabilidade dele ia desaparecer. Temperamento não nos escusa, não é atenuante. E depois ele escolhe um colérico, violento, matador, assassino, Paulo. E faz dele um homem piedoso e santo e manso, de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol de vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Colérico, que perde a pose, perde a ira, perde tudo e se torna um dos homens mais longânimo, mais bondoso do Novo Testamento. Então, temperamento não te ajuda em nada, a não ser puxa você para baixo. Cuidado. Tem virtudes, cada um desses temperamentos tem virtudes, sublime-os. E os defeitos você tem que despojar do velho homem e revestir do novo. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus não só diz que planejou que eu fosse santo, Ele se doa a si mesmo, Ele dá o Filho dele, dá o Espírito Santo, dá a palavra dele para mudar o que somos, transformar-nos de dentro para fora e ser santo, não no sentido de ficar com a coroa aqui em cima da cabeça, paradinho, santo e irrepreensível. O que é irrepreensível? Sem mácula, sem condenação, não faz nada errado, só faz o que é certo. Tem vários exemplos de homens se tornarem irrepreensíveis na Bíblia. Quer um homem irrepreensível, a figura do homem irrepreensível? José do Egito. Tive tudo para aprontar. Não tinha igreja, longe da família, não tinha discipulado, não tinha escola dominical, não tinha nem a Bíblia como nós temos. Foi tentado? Foi. O que ele fez quando veio a tentação? Vazou. Ele podia falar assim, me abandonaram, estou sozinho. Até Deus me abandonou. Não. Manteve fiel. Foi preso injustamente. Ficou fiel. Dá testemunha das Escrituras que ele era o melhor preso, ao ponto do carcereiro dar a chave para ele e cuidar dos demais presos. Fantástico. E não ficou uma semana, 15 dias, um ano, 13 anos preso. É para perder a esperança. Irrepreensível. Por isso que Deus o fez governador do Egito. Observe que para ser um vencedor, para ser alguém que Deus exalta, destaca, tem que ter esse tipo de vida. Deus quer nos transformar e fazer-nos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de Deus. Nós temos que trazer o DNA de Jesus, a marca de Jesus, em tudo que somos, em tudo que fazemos. Tudo que somos e tudo que fazemos. Versículo seguinte, por favor. Como filhos da obediência, 1 Pedro 1,14. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como eu disse, não há espaço para ser carnal. Como filhos da obediência, não vos amoldei. O que é amoldar? Tomar a forma de. Forma do quê? Das paixões que tinham antes. Deus leva isso em conta. Você tinha essas paixões, mas era no tempo da ignorância. Agora nada justifica você viver dessa maneira, continuar vivendo dessa maneira. Não vos amoldei. Por isso vem o ensino clássico de Paulo em Efésios, que diz: despojai do velho homem.
Eu custei entender isso. Quando você não entendeu um texto da palavra, peça a Deus entendimento, peça a Deus sabedoria, peça a Deus revelação. Sabe por que eu não entendia? Que um texto, Romanos capítulo 6, falava que o velho homem estava morto. Aí vem Paulo em Efésios, que escreveu muito tempo depois, dizendo que eu devo despojar do velho homem. Ué, não já está morto? Como é assim? Já morreu ou não morreu? Já morreu, não pode estar vivo. Aparente contradição. A Bíblia não tem contradição. Tem a falta de entendimento nosso. Contradição nunca. Aí Paulo vai deixar claro, só que eu não percebia. Ele diz assim: não saia da vossa boca, esse é comportamento anterior, de conhecer o Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sei de alguém que congrega conosco, que a esposa o denunciou recentemente. Diz que ela vai orar, e ler a palavra, ele fica tão enciumado e chama ela. O que ela está fazendo ali, sua diaba? Antes eu tinha dúvida, agora não tenho mais. Se converteu, não se batizou. Não se converteu verdadeiramente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está cheio de irmãos que caminham conosco há muito tempo e volta e meia largam um palavrão. Está levando a sério? Está moldando as paixões do passado ou não? O mundo pode falar palavrão, mas nós não. Nunca. Não só. Você quer saber o que é Paulo está ensinando, despojar do velho e revestir do novo? Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a palavra que edifica. Então, em vez de falar besteira, palavras vãs, palavra vazia, eu falo palavra que edifica. E se você não tem nada para edificar, simples, cala a boca, infeliz. Não fala besteira. Porque diz, cada palavra vã que sair da sua boca vai ser trazida a juízo naquele dia. Então, despojar da palavra torpe e revestir da palavra que edifica. Abandonar hábitos errados. Hábitos, esse é que é o velho homem. E revestir de hábitos, não tem que virar um hábito você falar coisas que edificam. Para aí, não. Aquele que furtava. Deus sabe que você dava moleza e... O mundo está tão perdido, que fizeram a lei lá no estado da Califórnia. Não sei se vocês já leram. Não é, e querem fazer a mesma lei, que já tem proposta de PL para fazer uma lei similar aqui. O cara pode roubar, nem é roubar, é considerado roubo, não é crime. Até 5 mil, até $900. Multiplica por 5, dá R$4.500. Até R$5.000. Você pode pegar tudo, entrar na loja. Vi ontem um vídeo. Quem quiser eu mando. Uma mulher entrou com a sacola, chegou num painel assim, tudo de óculos de sol, né? E pegou assim tudo. Todos os óculos que estavam na prateleira, ela encheu a sacola e foi embora. Jovens entram nas lojas de roupa, vai pegando o casaco no braço e sai pela porta fora e ninguém faz nada. Outro entrou numa farmácia, roubou um monte de coisas da farmácia. Vamos embora. A lei permite. Que absurdo. Aquele que furtava. Agora, se alguém está fazendo isso e diz que é cristão, pelas barbas do profeta, né? Aquele que furtava, não furte mais. Nós pensamos que está resolvido se eu não furtar mais. Não! Você tem que adquirir novos hábitos. Você tem que revestir de Cristo. Antes trabalhe. Paulo está ensinando o que é despojar e o que é revestir. Antes trabalhe com as próprias mãos para se manter e ficar rico. Não. Para ter com que ajudar
o necessitado. Quantos aqui trabalham para ajudar o necessitado? Quantos tem essa motivação, essa percepção? Não temos. Trabalhamos para nós. Fazer uma poupança, comprar o melhor carro. Não, amados, tem que assistir os que estão necessitados. Tem que assistir aqueles casos que a igreja direciona, apela. É para o nosso bem. Não vivemos para nós mesmos, não devemos viver só para nós. Isso é o passado, agora não. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, e sim para aqueles que ressuscitou dentre os mortos. Roubava, agora trabalha. Antes vagabundo, agora trabalhador. Antes tirava do próximo, agora ele dá para o próximo. Mudou completamente. Não para aí. Irai-vos, não pequeis. Aí eu mirei, há motivos para você se irar. Há muita provocação. Mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir sem acertar as contas. Não guarde no seu coração rancor, ressentimento. Isso vai te envenenar completamente o seu coração. Isso é despojar do velho e revestir do novo. É dessa forma que Deus nos transforma em santos e irrepreensíveis em todo o vosso procedimento. Deus quer mudar a nossa essência, o nosso caráter. Ou Ele muda eu por dentro, me torno um homem bom, manso, humilde, ou minhas obras não serão aquelas que eu esperava produzir. Só árvore boa produz bons frutos. A árvore má, se você segue sendo mal, suas obras serão más. Como eu sei se uma pessoa é boa ou não? Ele tem que ver um animalzinho com fome, ele tem que se compadecer. Um cachorrinho perdido, ele tem que dar um prato de comida. Você não vai levar ele para a casa dele, ele tem que dar um jeito. Não, ele pega, passa pelo cachorro, o cachorro vem cheirar ele vai dar um chute no cachorro. Se alguém de vocês fizer isso, eu não vou vê-lo como um discípulo de Jesus. Porque um homem bom ama os animais e se compadece deles. Simples. Essa é a palavra que Deus está liberando. E Ele diz que não voltará vazia, mas fará o que me apraz. Próximo versículo, por favor. Próximo texto. Guilherme. O que é necessário para viver essa vida? Se você quer ter o favor de Deus, a seu direcionado a você, nós queremos tudo de Deus, mas não queremos dar nada para Deus. E para eu ter tudo de Deus, a iniciativa tem que ser minha, tem que ser nossa. Buscar-me-eis, onde Deus está? Ele está sempre no mesmo lugar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes nós queremos a bênção do Senhor, mas não queremos o Senhor da bênção. Queremos a mão do Senhor, não a face do Senhor. Então podemos ser confundidos que eu estou buscando o quê? A bênção. E ele não está falando de bênção, é buscar-me-eis, a mim que vocês têm que me buscar. E achareis descanso para vossas almas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O texto que está aqui, agora pois, seja o temor do Senhor convosco. Toma cuidado e fazei-o, porque não há nada que o Senhor demanda de nós que nós não podemos fazer. Agrada-te do Senhor, agradá-lo. Não te estribes no teu próprio entendimento.
busque a sabedoria do Senhor. O dia que eu entendi isso, minha vida mudou. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Esse é o primeiro passo. Eu entregar. Jesus, quando convida, se alguém dentre vós quiser ser o meu discípulo, renuncia, entrega. E aqui está o nosso problema. Tem um ditado antigo que meus pais falavam, dizia que macaco velho não mete a mão em cumbuca. Cumbuca é aquela cabaça, né? Então o macaco quer pegar alguma castanha que está dentro da cabaça, ele enfia a mão, pega a castanha, só que quando ele fecha a mão não sai mais. Fica presa. E ele tem que largar para poder sair. Vai sair da mesma maneira que entrou, com facilidade. Mas ele está com a mão cheia. E ele puxa e fica preso. Macaco velho não bota a mão em cumbuca, porque ele sabe que vai botar e não vai sair. Mas aprenda esse princípio, você tem que largar, muitas vezes. Renunciar. Renunciar o quê, Moacir? Jesus foi claro. Renunciar a tudo quanto tem. Ouvi isso de uma pregadora, uma mulher. Valnice Milhomes, muitos anos atrás. Ela falou a seguinte frase: você quer ter tudo de Deus? A resposta a essa pergunta é sim. Só que Deus também quer ter tudo de você. Eu quero tudo de Deus, mas não quero entregar nada, como aquele macaco segurando e não abro a mão. Tem que abrir a mão. Abrir. Aliança é eu dar tudo para Ele que eu tenho, sem restrição, sem reter nada, e Ele vai dar tudo. Então, os homens que alcançaram isso é porque entregaram tudo. Quando você entrega tudo para o Senhor, Ele fica na obrigação de dar tudo para você. Amém? Não é que Ele vai dar. Ele já deu. Ele já deu. Vida vitoriosa é sair do Egito, palavra-chave libertação, caminhar pelo deserto, vencer o deserto sem murmuração, entrar em Canaã e combater os inimigos de Canaã para conquistar a terra. Eu te darei. Ele tinha dado a terra toda para Abraão. Ele disse, tudo aqui eu estou dando como herança para os seus descendentes. Só que quando chegou o dia deles entrarem lá, Deus fez uma observação importante que às vezes nos escapa. Ele chega para Josué e diz, Josué, entra e toma posse. Eu te darei tudo que a planta dos vossos pés pisarem. Ou seja, a terra já era deles, mas eles tinham que conquistar etapa por etapa. Queremos ganhar sem luta. Não, você vai ter que lutar. E o lutar com as armas que o Senhor lhe der. Os inimigos serão vencidos, derrotados, subjugados. Israel é nosso exemplo. Assim como Deus tratou Israel, Ele trata da igreja. A vitória tem que ser por fé e obediência. E saber lutar, saber combater. Eu estou aprendendo ao longo da minha vida a lutar e conquistar território. Ele quer que você aprenda a lutar e conquistar território. E quanto mais você lutar, mais adestrado você fica no uso da espada. Eu amo a espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A vitória está aqui. Se você crê nela, guarda ela do seu coração e pratica ela. Você será um vitorioso. Com a força operante do seu poder. Que Deus nos abençoe nessa manhã e todos os dias da nossa vida. Nos conduza em triunfo. Porque essa é a vontade dele. Nos conduzir em triunfo. O Senhor está conosco. Nos colocou e nos equipou para essa batalha, para essa vitória. Cabe a nós
nos revestir da couraça da justiça, da armadura que nos dispõe, e enfrentar qualquer inimigo que venha nos atacar. Seja o mundo, temos vitória sobre o mundo. Seja Satanás, seja a nossa própria carne. Estamos garantidos que seremos mais que vitoriosos por meio de Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por